Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Luana Anciano e este canal é Relíquias Mundi. Hoje eu vou contar a história para vocês sobre a criação de Israel e toda a sua história bem resumidinha aqui no vídeo, tá galera? Então já se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixa o like aí no vídeo para fortalecer o canal, tá galera? Porque cada like que vocês deixam pra gente ajuda bastante. E se você caiu de paraquedas aqui, já se inscreva no canal, tá galera? Que ajuda bastante mesmo. Tô deixando aqui as minhas redes sociais aqui do lado, Relíquias Mundi no Facebook, no Instagram, no Twitter, tá? Para você estar acompanhando, tá? Eu vou deixar cada link aqui para vocês acompanhar lá também as redes sociais, dá uma passadinha lá. E vou deixar também o meu Gmail, ou aqui acima ou aqui abaixo, tá galera? Para vocês deixar sugestões de vídeo, alguma mensagem legal, o que vocês quiserem deixar lá, deixa lá naquele Gmail, tá galera? Aqui nesse Gmail. Então chega de enrolação e roda a vinheta pro vídeo. A criação do Estado de Israel. A criação do Estado de Israel se concretizou em 1948 por intermédio da ONU. Isso causou problemas entre israelenses e palestinos que existem até hoje. A criação do Estado de Israel aconteceu em 14 de maio de 1948, por intermédio da Organização das Nações Unidas. Como parte da divisão palestina, que essa organização se estabeleceu. O Estado de Israel surgiu a partir de décadas de lobby e de campanhas imigratórias promovidas pelo defensor do sionismo. O sionismo, por sua vez, é um movimento que defendia a criação de um Estado judeu na Palestina como solução ao antissemitismo na Europa. A criação de Israel estabeleceu um conflito com os palestinos árabes que se estende até hoje. Atualmente, os palestinos não possuem um Estado nacional nem têm seus territórios delimitados. Contexto histórico da criação de Israel. A criação do Estado de Israel se oficializou em 14 de maio de 1948, quando o governo israelense proclamou a fundação do país. A criação do moderno Estado de Israel, na década de 1940, acabou sendo resultado do contexto de perseguição que os judeus viveram na Europa por causa dos nazistas. As condições políticas permitiram a criação do Estado de Israel após a Segunda Guerra Mundial. Entretanto, era uma questão que atravessava a diplomacia internacional e agitava a Palestina desde o começo do século XX. Os primeiros debates sobre a criação desse Estado se estabeleceram já na última década do século XIX. Sionismo. A criação do Estado de Israel passa diretamente pelo sionismo, um movimento nacionalista judeu que se consolidou na década de 1890. O sionismo surgiu em 1896, depois da publicação de um livro por um jornalista judeu húngaro chamado, eu vou colocar o nome dele aqui, galera, que eu não sei pronunciar direitinho, tá? Theodor Herzl. O livro, chamado Estado Judeu, sugeria a criação de um Estado nacional para abrigar os judeus da Europa. A partir daí, consolidou esse movimento, de nome sionismo, cujo objetivo era criar um Estado nacional exclusivo para os judeus. Esse movimento é entendido como um movimento nacionalista, que se estabeleceu como resposta judaica ao crescimento do antissemitismo no continente europeu. O antissemitismo afetava
judeus de todas as partes da Europa, sobretudo na Europa Central e Oriental. A resposta judaica a isso foi defender a criação de um Estado judaico. E o local escolhido foi a Palestina, região que foi habitada pelos judeus na antiguidade, mas que tinha sido abandonada por eles na diáspora, em consequência da perseguição que sofria dos romanos. A grande questão é que a região era habitada pelos árabes palestinos havia séculos e séculos. Para garantir a formação de um Estado judaico naquela região, foi formada a Organização Sionista Mundial, que passou a atuar na compra de terras na Palestina para arrendá-las aos judeus. Como aconteceu a criação do Estado de Israel? A criação do Estado de Israel foi resultado da movimentação política internacional dos sionistas. Ao longo das décadas de 1910, 1920 e 1930, a população judaica na Palestina foi crescendo gradativamente. Além disso, os sionistas receberam a promessa do Reino Unido, que passou a controlar a região depois da Primeira Guerra Mundial, de criar um Estado judaico. À medida que a presença judaica foi aumentando na Palestina, os problemas entre árabes e judeus também cresceram. Os palestinos começaram a se opor à presença judaica na Palestina, defendendo seu direito a possuir aquela terra de maneira autônoma. Foi nesse cenário que a violência entre judeus e árabes ganhou força. Os judeus formaram grupos paramilitares para se defenderem, como o Haganá e a Gangue Stern, atuando por meio de ataques terroristas. Os árabes, por sua vez, formaram forças militares para lutar contra o domínio britânico na Palestina e encerrar a migração judaica para a região. Com o tempo, a presença judaica aumentou, até que o fluxo de judeus para a Palestina ganhou enormes proporções durante a Segunda Guerra Mundial. O Holocausto, genocídio de judeus na Europa pelos nazistas, criou as condições políticas para a criação de Israel. O Reino Unido abriu mão do seu mandado sobre a Palestina, deixando a região em tensão nesse conflito entre árabes e judeus. A situação foi entregue para a ONU, que resolveu mediar o conflito estabelecendo uma proposta. Por meio desta, a ONU aprovou, a partir da Resolução 181, a divisão do território da Palestina. Assim, 53,5% do território foi designado para Israel e 45,4% das terras seriam domínio dos palestinos, segundo a resolução da ONU. Os judeus ficariam com a maior parte do território, mesmo tendo apenas 30% da população. A cidade de Jerusalém ficaria sob o controle internacional. Os judeus sionistas aceitaram a proposta, mas os árabes palestinos não. Com isso, em 14 de maio de 1948, foi proclamada a fundação de Israel. O ato também deu início a um grande conflito entre israelenses e palestinos. Conflitos de Israel e Palestina. A criação do Estado de Israel foi acompanhada de uma resposta dos países árabes vizinhos à Palestina, que não concordavam com a criação de um Estado judaico em uma terra que previamente era habitada pelos árabes palestinos. De 1948 em diante, uma série de conflitos aconteceram na região, como fruto dessa disputa pelo território entre judeus e árabes. O primeiro conflito foi a Primeira Guerra Árabe-Israelense, de 1948, em que diferentes nações árabes se uniram contra o recém-fundado Estado de Israel. Esse conflito
teve duração de 1948 a 1949, se encerrando com a vitória israelense e a ampliação do seu território. Além disso, esse conflito ficou conhecido pela, vou colocar o nome aqui, tá, galera? Ó, Nakba. Esse termo árabe é traduzido como catástrofe. Resumido bem, o que foi o conflito para os palestinos? As conquistas israelenses na Guerra de 1948 fizeram com que cerca de 700 mil palestinos fugissem de suas terras. A ONU estima, atualmente, que o número de palestinos descendentes da Nakba estejam em cerca de 5 milhões de pessoas. Até hoje, o Estado de Israel não permite o retorno dessas pessoas. Desde esse conflito travado entre 1948 e 1949, outras guerras entre israelenses e palestinos foram travadas. Eu vou colocar aqui do lado, galera, o nome de cada uma delas, tá? A primeira é Crise de Suez, Guerra dos 6 Dias, Guerra de Yom Kippur, Primeira Intifada, Segunda Intifada. Os conflitos entre israelenses e palestinos seguem em curso, com pequenos intervalos de paz, embora a proporcionalidade de força hoje é incomparável. Enquanto Israel possui uma das forças militares mais poderosas do mundo, a Palestina não possui reconhecimento internacional, nem mesmo um território estabelecido. Essa questão é justamente a luta do povo palestino pelo reconhecimento internacional da Palestina, enquanto nação e pela delimitação do seu território. Muitos defendem a adoção da solução de 2 estados, isto é, a divisão do território para que Israel e a Palestina possam coexistir de maneira pacífica. A grande questão é que muitos observadores internacionais apontam que os palestinos são mantidos em um regime de, vou colocar o nome aqui, galera, ó, apartheid por Israel. As condições de vida impostas aos palestinos na faixa de Gaza são cada vez piores. Os bombardeios israelenses na região são comuns. Isto além da dificuldade de acesso ao básico na região, como alimentos, remédios, energia elétrica e água potável. No caso da Cisjordânia, debate-se progressiva ocupação do território por israelenses. Nas últimas décadas, o território palestino tem sido ocupado por assentamentos israelenses que forçam a imigração da população palestina, se tornando alvo da violência cometida por forças militares israelenses. Existem denúncias de pogroms contra palestinos e muitos relatórios internacionais apontam que eles são tratados cidadãos de segunda categoria, sendo abertamente discriminados, pois de 7 décadas não há no horizonte uma previsão para o término desse conflito. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo interessante aqui no nosso canal Relíquias Mundi. Espero que vocês gostem, tá? Deixa o like aí no vídeo, se inscreva, né? Compartilha com seus amigos e para quem chegou até o final do vídeo, comenta Israel, para mim saber se você chegou até o final do vídeo, tá? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, beijo e fui!